Olá, como você está? Tudo bem? Começando a nossa terceira palestra, mais uma palestra a respeito do envelhecimento. Lembrando que essas palestras ficam gravadas e caso você precise de certificação para melhorar a carga horária complementar da sua graduação, certificados podem ser emitidos com validação, CNPJ. Basta que você siga as instruções que estão na descrição do vídeo. Não é simplesmente assistir, é preciso ter realmente a comprovação, a certificação que você assistiu para poder ser emitido o certificado. Lembrando que quem quiser pode se inscrever no canal, ativar notificações. Essas palestras serão periódicas e ficarão gravadas para, se você quiser compartilhar com algumas pessoas, para que elas possam assistir, ela estará disponível. Então vamos lá. A respeito do envelhecimento, uma questão psicossocial, coisas que precisam ser evidenciadas, né, para uma pessoa que está envelhecendo, é a melhoria do autoconceito, relações com os amigos, estreitamento de laços existentes, diminuição da estagnação e antagonismo à aposentadoria. Bem, destrechando de um por um. Perdão. A melhoria do autoconceito é algo muito importante. O que seria o autoconceito? É como uma pessoa se enxerga no mundo. Eu sou um velho, eu sou um incapaz, eu estou acabado, eu não sirvo mais à sociedade. Isso é um pensamento que a gente pode pensar muito depressivo, mas infelizmente é algo que acontece muito comumente na sociedade como um todo. O ser humano tem a necessidade de ser necessário, ele precisa ser preciso. E isso aí é do ser humano, ele precisa ter uma função na sociedade. Muitas pessoas gostam de não ter função, elas pensam que não gostam de ter função, de não ter responsabilidade. Mas essas pessoas entram no loop de amargura e automutilação, autoflagelo fora do comum. Não é à toa que as pessoas que ficam muito tempo desocupadas terminam reclamando de tudo, arrumam confusão com qualquer coisa. E por que a pessoa mais velha, quando se aposenta ou fica afastado, perde sua função, não ficaria da mesma forma? Tá querendo dizer então que a pessoa mais velha é uma pessoa mal-humorada? Não. Uma pessoa que perde a sua função na sociedade se torna uma pessoa que perde o seu autoconceito. Essa é a verdade. Então, em se tratando de ter função, mas a minha avó nunca trabalhou, ficou em casa cuidando dos filhos. E a sua avó nunca trabalhou, ficou em casa cuidando dos filhos, posteriormente dos netos. Possivelmente a sua avó teve 3, 4 filhos. E isso fez com que, à medida que os mais novos iam não tendo mais tanta necessidade da presença dos pais, os mais velhos já iam dando para esses pais netos. E aí a função continua se renovando. E chega ao ponto, eu conheço um caso de pessoas, de 2 senhoras, que elas se tornaram bisavós e até os bisnetos não precisavam tanto mais das bisas. Então elas foram fazer graduação em enfermagem. Porque o ser humano precisa ser produtivo. Tem aquela frase máxima, o trabalho engrandece o homem, é fato. Mas foi criado na época que o trabalho, realmente, o homem, quando ia fazer um sapato, ele pegava o couro, curtia o couro, recortava, até finalizar o sapato. Hoje em dia as pessoas têm funções muito específicas, numa indústria, numa empresa, então o trabalho se torna uma coisa repetitiva, mas eu faço uma remodelagem. A produção, ser produtivo, é que engrandece o homem. Se você faz uma função repetitiva numa empresa, numa indústria, arrume alguma coisa para ser produtivo. Aprender um instrumento musical, pintar. Isso não serve só para você, serve também para as pessoas mais velhas.
servem para as pessoas com 80 anos, 90 anos, não tem filhos para criar, não tem netos. Arrume alguma coisa para ser produtivo. Pintura, arte, fazer teatro. Existe um humorista famoso no Brasil que aos 85 anos resolveu ser TikToker. Isso mostra a necessidade de ser produtivo. Mas ele fez isso para ganhar dinheiro e ser produtivo. Então, a melhoria do autoconceito, ela é muito importante para a saúde mental do idoso. Saúde mental de qualquer pessoa. E isso é imprescindível para a saúde física. Não adianta darmos remédio para uma pessoa que mentalmente está morta. Dar um remédio para um cavalo morto, né? É uma expressão que dizem. Mas é bem por aí. Eu não estou bem comigo mesmo, eu estou amargurado, eu estou angustiado, eu estou insatisfeito com a minha vida. Toma esse remédio. Melhora, mas a cura aí não é da pessoa, é da doença. Temos que curar as pessoas. Então, melhorar o autoconhecimento, o autoconceito, melhor dizendo, é algo que é imprescindível para a saúde mental das pessoas. E do idoso, obviamente. E uma das coisas que ajuda muito nesse autoconceito, além de ser produtivo, é a pessoa ser funcional. Como assim funcional? É a pessoa ter a capacidade de ir no mercado, fazer compras e conseguir carregar as compras. Conseguir trabalhar de alguma forma. Ser produtivo para si mesmo. Relações com os amigos, isso é algo muito importante. O ser humano é um ser social. Nenhum homem ou ele é uma das máximas do direito. Tanto é que uma das máximas mais faladas do direito o direito é um sistema de normas coercitivas que regem o agir e bem-estar social do homem na sociedade. É preciso regras para determinar como o homem deve agir na sociedade, para evitar justamente excessos. Porque o homem é um ser social, ninguém consegue simplesmente, eu não preciso disso. Tanto que naquele filme O Náufrago, o personagem de Tom Hanks se interage, faz amizade com a bola de voleibol, pela necessidade de contato social. Tanto que quem não assistiu o filme me perdoe, mas quando ele vai tentar sair da ilha, que a bola se perde no mar, ele chora desesperado, pedindo desculpas porque não conseguiu salvar a bola. Ele ficou doido, é? Ficou. Essa é a grande questão. Uma pessoa que se isola do mundo termina se tornando uma pessoa altamente autodestrutiva. Então, relações com os amigos, é necessário que essa pessoa procure ter amizades. Algumas coisas que nos falam, né? Nós temos muitos amigos na vida, mas amigos verdadeiros são poucos. Nós temos colegas de trabalho, amigos de cachaça, mas amigos mesmo de contar quando alguma coisa muito séria está acontecendo, são poucos. Quanto mais velho nós ficamos, mais percebemos que nós temos poucas pessoas que podemos contar de verdade. Isso é uma infelicidade, mas é um fato. E essas relações com os amigos precisam ser preservadas, precisam ser estimuladas, precisam ser dinamizadas. E, obviamente, se possível, novos amigos. Então, estreitar laços existentes, estreitar laços, novos laços, fazer novas amizades, grupos de conversa de amigos, de amigas, clube da terceira idade, baile. Essas coisas são muito importantes para manter essa autoestima, esse autoconceito elevado nas pessoas mais velhas. Talvez algumas pessoas mais jovens achem que é coisa de velho ir para um baile, para aí, os velhos dançando. Aquilo ali vale mais do que muitos antidepressivos.
a gente só sabe quando perde isso. Nós vivenciamos agora, 2022, encerramos aí uma fase bem complexa na maioria dos países do mundo. E aí percebeu-se o quanto as pessoas isoladas, sem contato físico, sem abraço, sem contato afetivo, quantas pessoas entraram num processo de depressão pela necessidade de convívio. É muito fácil a pessoa, eu não gosto de conviver com ninguém, mas você sai para trabalhar, então bem ou mal convive com pessoas. Então é muito fácil dizer eu não quero conviver com as pessoas, mas quando você de fato deixa de conviver com as pessoas, aí as doenças aparecem. O homem, mais uma vez, é um ser social, ele tem a necessidade de ter contato com pessoas, não tem para onde correr. É um fato, não tem como mudar isso. Ninguém é absoluto a ponto de não precisar de estar com pessoas. Uma outra coisa muito importante é diminuir a estagnação. Muitas pessoas pensam, vou me aposentar e ficar em casa, vendo televisão, sem fazer nada. Isso é muito bom nos primeiros dias, semanas, talvez meses. Mas o próprio corpo humano precisa do movimento. Isso é uma coisa que pouco se fala, pouco se divulga. Tanto que a maioria das pessoas que se tornam tetraplégicas totais, pessoas que sofreram acidente, que não tem movimento nenhum do pescoço para baixo, a maioria, para não dizer quase todos, não tem muitos anos de vida, porque o movimento faz parte. Basta dizer que o sistema imunológico, o que faz o sistema imunológico funcionar, circular, é o movimento. Redução de quadros, edemas, tudo isso é necessário um movimento. Redução de pressão arterial, controle de glicemia para evitar diabetes ou piora da diabetes. Tudo isso, o movimento está incluso. Hoje em dia, ninguém faz a cirurgia para ficar dias deitado numa cama, a não ser que seja uma coisa mais séria, mais grave, mas muitas vezes, por pior que seja a cirurgia, salvo alguns casos, o médico já diz para o paciente, a cirurgia foi pela manhã, hoje à tarde eu quero você sentado numa cadeira, amanhã eu já quero você circulando pelo quarto. Porque o movimento é imprescindível para melhoria, recuperação, manutenção da saúde. E quando a pessoa se aposenta e fica parado, sem fazer nada, estagnado, é péssimo para a sua saúde física, mental. A pessoa precisa fazer algo. Mas ele não quer fazer nada. Certo. Não quer fazer nada em termos de trabalho? Pode ser. Mas se dessa pessoa uma função, olha, arruma um parapeito da janela e vamos plantar uma mini horta aí, vamos plantar alface, umas flores. Pelo menos 2 vezes no dia tem que se levantar e tirar as ervas daninhas, podar, regar. Só essa pequena ação, só essa pequena atitude já modifica muita coisa em relação a ficar parado sem fazer nada. Muitas pessoas experimentam, querem se aposentar para fazer um curso de música, um curso de violão. Eu conheço um caso de uma pessoa que depois de muitos anos trabalhando como alto executivo de uma multinacional, ao se aposentar foi fazer música, se formou, se graduou em música, não ficou parado. Então a estagnação, não só para o idoso, mas para qualquer pessoa, é ponto fundamental para que haja uma diminuição ou uma perda da sua função ou do seu da sua vivacidade, e é prenúncio de muitas doenças. E obviamente antagonismo à aposentadoria. É preciso que se faça alguma coisa. Mas a aposentadoria é uma coisa ruim?
Quando se falava em aposentadoria 80 anos atrás, falavam de pessoas que, ao se aposentar, não viveriam muitos anos. Hoje em dia existe um fenômeno interessante, que são pessoas que já estão há mais tempo aposentadas do que o tempo que trabalhou. Eu conheço um caso de uma pessoa que trabalhou 30 anos e já está aposentada há mais de 30. Ou seja, já pegou tudo aquilo que foi debitado do seu salário para a aposentadoria e já está além. É preciso que haja um antagonismo à aposentadoria. E quando eu falo aposentadoria, não é só o trabalho. Há tudo. Os filhos cresceram, as suas funções. E isso aí não é a mesma coisa, antagonismo à estagnação? Não. Porque infelizmente muitas pessoas ficam estagnadas mesmo não aposentadas. Ficam sem fazer nada, simplesmente tem a sua função sedentária, ficar sentado numa mesa e não fazem mais nada, só fazem ficar sentado o dia todo. É preciso colocar essas pessoas em movimento. E aí, em relação à necessidade, em relação à sua função social, há forte associação entre dependência funcional e estado civil. São estudos que mostram, vários estudos. Os idosos casados ou que mantinham relação conjugal estável apresentavam menor chance de se apresentarem com limitação funcional. Então, eles têm um ao outro, fazer o café, eu faço o almoço, você faz o jantar, eu cuido de você, você cuida de mim. Existe uma menor limitação funcional justamente porque alguém precisa de alguém. Parece até um pouco piegas, mas é isso aí. Naquele exemplo que eu dei, os filhos cresceram, os netos cresceram, os netos não precisam de mim, nem os filhos. De repente estou muito velho para cuidar dos bisnetos, mas eu tenho meu marido, tenho minha esposa para cuidar e cuidar de mim. Não é raro que casais como esses, quando um vem a falecer, um vem a óbito, o outro vai embora praticamente à mesma época. Não são poucos casos, são muitos casos. Isso quando o cônjuge não adoece, entra num processo de depressão, entra num processo de deterioração física, mais do que o envelhecimento pode causar. Dos indivíduos que moram só no Brasil, vários estudos mostram que a maioria são mulheres viúvas, com várias doenças e com depressão. Isto aumenta a chance do idoso apresentar uma dependência. No caso das viúvas, por que existem mais viúvas do que viúvos? São vários fatores, mas um dos principais, que esses estudos mais recentes já mostram uma figura diferente, é que, vamos colocar assim, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, os homens, após ganhar estabilidade, buscavam uma noiva, uma esposa. E era muito comum, então, as mulheres com 15, 20 anos desposarem de homens 10, 15 anos mais velhos. Porque as mulheres queriam alguém para sustentá-las. Não adianta vir com contextos que isso é um absurdo, machismo, mas era o contexto da época, não podemos ignorar isso. É um fato. E aí o que acontece? Os homens terminavam morrendo e deixando viúvas. Se vamos colocar a média de vida aí, naquela época, de cerca de 60 anos. Então o homem morria aos 60 e a mulher estava entre os 45 e 50. Viveria aí, pela média,
10 a 15 anos mais até vir a óbito também. Além de outros fatores, mulheres se cuidam mais do que homens, homens se estressam mais, a testosterona, componente inerente ao homem, em alguns casos induzem ou aumentam o nível de colesterol, enrijecimento de artérias, enquanto o estrogênio ele chega a ser cardioprotetor. Mas a mulher, quando chega na menopausa, ela diminui o estrogênio, mas durante muitos anos ele fica cardioprotetor. Então perdão, as lesões aparecem depois de um certo tempo no coração, ou alterações. Essa é uma questão. Tanto é que as gerações mais recentes, cujos maridos e esposas têm mais ou menos a mesma idade, é comum encontrar já quase um meio a meio que haja mais tanto viúvo e viúvas, ou viúvos do que viúvas, aliás, perdão. É muito comum encontrar meio a meio, pode encontrar a mesma quantidade de viúvos e viúvas. Desenrolei. Que não existe um excesso de viúvas. Pronto, achei um termo mais apropriado. Apesar de que existam mais viúvas do que viúvos, esses números estão se equiparando, diferente de antigamente, que realmente era uma coisa discrepante. Se os estudos fossem feitos de 20 anos para cá, talvez esse perfil ficasse bem diferente. E viver só pode significar uma motivação, a manutenção da habilidade para realizar atividades da vida diária, devido à inexistência de um companheiro para ajudar. Não é o caso de viúvos, é o caso de pessoas separadas ou solteiros, solteiras. Então, a necessidade, só tem você no mundo, sou eu e pronto. Então, isso aí faz com que a pessoa ainda mantenha a sua autonomia. Então, o autoconceito depende muito da competência motora, que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do autoconceito. É redundante, mas é isso mesmo. O que seria a competência motora? É eu conseguir realizar as minhas tarefas da melhor forma possível. Aí eu vou dar um exemplo bem prático. A doença de Parkinson, aquela doença que as pessoas têm um tremor e não conseguem realizar tarefas simples. Logo em seguida a essa situação, o que se acompanha é uma depressão pela incapacidade de fazer suas funções mais básicas. A coisa mais banal possível, se alimentar simplesmente com a colher, nem garfo mais é possível manusear a colher e não conseguir colocar a comida na boca. É um fator extremamente desmotivante, desagradável. Então, a competência, obviamente é um caso mais exacerbado, mas a competência motora passa exatamente por isso. Eu poder subir uma escada, descer uma escada, simplesmente sentar e levantar, conseguir segurar uma sacola, conseguir ter autonomia. Um indivíduo, quando não consegue se mexer, ele perde a vontade de viver. Isso é uma coisa que muitos estudos demonstram e afirmam categoricamente. Então, realizar tarefas simples como calçar uma meia, vestir uma meia, tomar banho, conseguir se lavar, se enxugar, sem cair, se manter em pé, sentar, levantar-se da cama sozinho. Tudo isso vai levar a uma melhoria do autoconceito. Então, a pessoa que não consegue realizar tarefas simples, muitas vezes se torna uma pessoa amarga. Mas eu conheço um caso, certo? Talvez você conheça um caso de uma pessoa que não é tão amarga assim, mas ela com certeza seria muito menos
muito mais vivaz se pudesse ter as funções não tão comprometidas. Então, o autoconceito é um objeto básico para a participação de idosos em esportes. Aí já entra a questão do exercício físico, trazendo a minha experiência como professor de educação física. Esportes aí, porque é bem abrangente, mas ele realizar atividades, qualquer que seja, tarefas motoras, físicas, tudo isso aí é muito importante para fazer uma espécie de feedback, uma autoalimentação, uma retroalimentação. A pessoa melhora o autoconceito, melhora o desempenho nos esportes ou na atividade motora. Aí melhora o autoconceito e melhora a competência motora e melhora o autoconceito, e aí é um ciclo. As pessoas valorizam o bom desempenho em jogos, esportes e em atividades lúdicas. O bom desempenho ajuda a ativar a mente. Basta dizer que as pessoas mais velhas, alguns senhores, gostam de sentar numa mesinha no final da tarde, no começo da noite, jogar dominó, ou xadrez, ou damas. E esses, mesmo sendo os mesmos e repetitivos companheiros de jogo, são pessoas que realmente têm uma plasticidade, uma elasticidade, uma vivacidade cerebral e um autoconceito muito bom. Eu estou jogando dominó e ganhei. Parece uma coisa besta para nós, mas para uma pessoa que aos poucos perdeu a sua função social, isso é imprescindível. Isso é importante porque eu venci. Ninguém me vence no dominó, ninguém me vence no jogo de xadrez. Isso é importantíssimo para a saúde mental das pessoas. Então, a percepção da competência é uma das variáveis mais importantes para a motivação. Quando a pessoa tem essa competência, ela se motiva a sempre buscar mais, sempre buscar mais, sempre buscar mais. E aí, a área do cérebro responsável pela, digamos, pela recompensa, pela alegria, pela felicidade, ela não sabe se você está subindo uma escada sozinho ou ganhou o prêmio Nobel de medicina. Ela dá essa alegria, ela vai dar esse prazer. E as duas coisas, são três, mas as duas que eu destaco, que mais ativam essa área de recompensa, de prazer, de felicidade, se é que se pode dizer assim, é aprender algo. E segundo, não menos importante, superar uma dificuldade. Seja bater o recorde mundial dos 100 metros rasos, seja conseguir subir a escada sem ajuda de ninguém. A competência motora, ela é importantíssima para a autoestima do indivíduo. Estão atrelados. E bem, existe uma associação estabelecida entre atividade física e depressão. Pessoas que pouco praticam movimento ou atividade física, elas têm maior propensão à depressão. E aí eu fui colocar a atividade física. Para quem é da área de educação física, existe uma discussão quando se fala em fazer uma atividade realmente estabelecida com carga, volume, com intensidade, se chama exercício físico. A atividade física é varrer uma casa, é subir uma escada, mas aqui o que eu quero dizer é atividade física. Pessoas que não praticam atividade física, que ficam em casa paradas, sem fazer nada, vendo televisão, jogando xadrez, que pouco se movimentam, são pessoas mais propensas a desenvolver depressão. A atividade física pode ter efeitos benéficos no bem-estar psicológico dos idosos. Por que pode? Porque são muitos fatores. E aqui um trabalho que eu realizei junto com Anderson Almeida e Sara Gomes,
em 2009. Eu sei que já faz um bom tempo, 13 anos, mas foi um trabalho de uma pesquisa de campo que nós fizemos, e o exercício leva a uma menor incidência de humor deprimido, enquanto a presença de humor deprimido leva a menor prática de exercícios. Ou seja, do mesmo jeito que a competência motora ativa o autoconceito, melhora a competência motora, que melhora o autoconceito, o efeito contrário também é perceptível. Quanto maior o humor deprimido, menor prática de exercícios, que diminui, aliás, aumenta o humor deprimido, que leva a uma menor prática, e assim vai. Por isso, quando a pessoa estiver estagnada, se levantar para cuidar de uma flor no parapeito já pode ser um grande feito. Não é necessário tirar a pessoa que está há meses sentada numa cadeira, deitada numa cama, e vamos para a academia. Ela não vai. É como se você quisesse aprender a escalar a montanha, de pronto tivesse que escalar o K2 ou o Himalaia. Suba aquela montanha ali, que tem só 20 metros. São os pequenos passos de cada vez que ajudam a fazer a pessoa querer ir para a academia finalmente. Então hoje terminamos mais uma palestra. Lembrando que para receber o certificado dessa palestra precisa seguir os protocolos aqui que estão na descrição do vídeo. E aí você recebe o certificado equivalente a 1 hora de palestra. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu gostei, não gostei, compartilhe com as pessoas, comente alguma coisa, pode fazer perguntas, essas perguntas podem ser respondidas em uma outra live ou até mesmo se tornar tema de uma live. Nenhuma pergunta é desnecessária, nenhuma pergunta é insuficiente. Que isso fique realmente bem entendido. Toda pergunta é válida, não fique com dúvidas. E aquelas perguntas que eu não souber responder, eu posso correr atrás da informação e prestar uma resposta mais esclarecedora. Estamos aqui, eu e você, para aprendermos juntos. Eu passo o que eu sei, você passa o que você sabe e juntos aprendemos juntos. Redundante mesmo. Então até a próxima.